Fala pessoal, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! E ontem tivemos o privilégio de encerrar o nosso projeto dos 365 dias de leitura da Bíblia, leitura de toda a Bíblia em ordem cronológica. Com a graça de Deus, vencemos e eu resolvi não deixar vocês com saudades. E hoje, dia 1º de janeiro, vamos iniciar o nosso novo projeto, que consiste em uma leitura e um estudo um pouquinho mais aprofundado do livro de Provérbios. Então, mês de janeiro tem 31 dias, o nosso projeto também terá 31 dias, baseado nos 31 capítulos do livro de Provérbios. Você pode se perguntar por que o livro de Provérbios. Provérbios ele foi escrito por Salomão. Salomão aí, um dos homens mais sábios da face da terra, se não o mais sábio. Sua sabedoria foi dada, foi inspirada por Deus e é um rei muito notório. E dentro do nosso projeto nós fizemos a leitura do livro de Provérbios. E é um livro que tem muitos ensinamentos. Como estamos iniciando mais um ano no qual nós temos assim muitas perspectivas, novos planos, temos o anseio de novas realizações. Então, o meu objetivo aqui, que Deus colocou em meu coração, é falar um pouco a respeito de Provérbios e transmitir esta sabedoria, esses ensinamentos, esses ricos ensinamentos que contém dentro do livro de Provérbios para você aplicar na sua vida no dia a dia, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, nas suas decisões e principalmente seu relacionamento para com Deus. Livro dos Provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender as redes se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer de zombar? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu
lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vós, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falta de segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vamos lá, pessoal, dentro de um contexto rápido e numa dinâmica aqui de expressar os principais pontos do texto que nós acabamos de ler, nós vamos falar a respeito da importância da sabedoria e da disciplina. Podemos entender a sabedoria e a disciplina como ali um senso comum divino e que, de certa forma, elas são como sementes, né? Elas precisam ser plantadas, cuidadas, né? Buscar todo o desenvolvimento nesse sentido. Porque essas duas palavras, tanto a questão da disciplina quanto a questão da sabedoria, ela é a partir daí que se geram os bons frutos. E a gente pode perceber que o texto ele apresenta alguns tipos de pessoas. Eu vou elencar aqui basicamente 4 tipos de pessoas, que é muito importante que você entenda, veja o contexto de cada um e até para se identificar ou até mesmo para identificar as outras pessoas. Não no sentido de rotular alguém, de taxar alguém, mas para que a gente possa ter um bom discernimento. Então a gente entende que dentro do nosso contexto, dentro do que a Bíblia apresenta, nesse capítulo em específico, nós temos as pessoas que são inexperientes, que são as pessoas que precisam de prudência, até porque quando a pessoa não é experiente, ela precisa adquirir experiência para que ela possa sobreviver às mais diversas situações, né? Por exemplo, através de experiências que conseguimos trabalhos melhores, é através da experiência que erramos menos. Aí temos aquelas pessoas que têm um bom discernimento, ou seja, uma boa capacidade de compreender os sábios. Quem são os sábios, Gilito? Os sábios são as pessoas que têm um alto nível de conhecimento. E ali, e também em outros capítulos, nós vamos observar a figura dos jovens, né, que buscam ali o conhecimento e tem que ter também, trabalha-se muito a questão de bom senso. Dentro dessa temática, a gente pode observar também que em muitos momentos da nossa vida nós encontramos pessoas insensatas, assim como o texto também relata. E aí existe uma diferença, porque existe a questão de eu não saber algo ou de eu não saber que eu não sabia, ou seja, eu não tinha nem sequer conhecimento sobre o assunto, ou seja, em determinado assunto eu sou considerado como um ignorante. Eu nem sabia que o assunto existia. Eu até anotei uma frase aqui: eu nem sabia que não sabia. Então, mas existem pessoas que sabem, mas aí elas não fazem. Então, quando a pessoa sabe de algo, mas não faz o que precisa ser feito, é uma pessoa insensata, porque ela sabe, mas ela opta por não fazer. E quando nós vemos esse contexto, nós nos deparamos com uma das palavras que eu falei no início. Falei sobre sabedoria e disciplina. E a disciplina, a gente pode ter aqui como um exercício 4 perguntas que você pode fazer para te ajudar a entender, né?
que seria o que, por quê, como e por quem. O que a gente pode entender assim, o que você de fato quer. Então, quando a gente fala de disciplina sobre algo, é porque estamos buscando alguma coisa. Um estudo para uma aprovação, um concurso, um trabalho, uma questão de mérito dentro da faculdade, uma questão da parte física, então precisamos ter uma disciplina e entender o que de fato nós queremos. O porquê. Por que quer fazer? Então também temos que ser capazes de responder essa pergunta. A terceira, como? Como você vai fazer? Ou seja, pensar a respeito dos meios e por quem você vai fazer. Respondendo todas essas perguntas, de certa forma é um planejamento. Eu vejo muito livro de provérbios também nesse sentido, que nos auxilia muito a exercitar a importância do planejamento, que está totalmente associado e ligado à nossa disciplina. Já que falamos de disciplina, vamos falar um pouco a respeito da sabedoria, do conhecimento. O conhecimento, ela é a chave. Então, conhecer, saber é a chave para muitas coisas. Porém, nem sempre ter a chave nos vai dar o devido acesso. O acesso ele é conhecido. A chave o conhecimento ele é a chave, mas o acesso acaba se dando pela humildade. Então, conhecer sobre algo, ser muito esperto sobre algo, requer de nós a humildade. E a humildade a gente pode entender como o filtro do conhecimento. Então, também ao adquirir conhecimento, sabedoria, entender de fato um assunto, não seja arrogante com relação a isso, não deixe a soberba te dominar, tá? E finalizando, nós também temos que prestar muita atenção nos tolos que existem ao nosso redor. Que muitas pessoas são pessoas que não sabem de nada, são de fato ignorantes em muitos assuntos, mas eles acham que sabem de tudo. E aí a gente pode denominá-los como os falsos sábios. Então, em síntese, o capítulo 1 do livro de Provérbios, ele traz para nós essas narrativas, de forma bem, fazendo um overview a respeito do capítulo. E eu tenho algumas missões de casa, algumas tarefas para você, meu irmão e minha irmã. Escolha, número 1, escolha um hábito ou comportamento do qual você quer ter mais disciplina, porque a disciplina é algo importante. É orar? É ler a Bíblia? É fazer uma atividade física? É estudar? Não sei. Elenque um hábito ou comportamento o qual você quer ter mais disciplina. Num caderninho, detalhe por que quer mudar esse hábito e em seguida seja capaz de listar 3 benefícios que você terá caso cumpra esse objetivo. Isso é muito importante, ter essas metas bem definidas. Mas como nem tudo são flores, eu também quero que você liste os 3 malefícios que acontecerão caso você não cumpra a disciplina necessária. Terceiro, compartilhe com todas as pessoas que serão impactadas por essa sua mudança. Então, cada qual vai escolher em que ele quer mudar o hábito ou comportamento e, com certeza, vai impactar pessoas. Então, seja capaz de compartilhar. Faça da sua maneira, pessoalmente, pelo WhatsApp, uma mensagem, um áudio, de forma que você entender que é melhor. E ore por isso, meu irmão ou minha irmã, ore por essa sua iniciativa, para que Deus te abençoe. E lembre-se que, assim como uma semente, como eu falei no início a respeito da sabedoria, da disciplina, o fato de eu colocar uma semente num vaso com terra não quer dizer que amanhã eu vou ter uma planta, que amanhã vai estar dando frutos. Existe todo um processo. E cada fruta tem uma semente, tem um tempo para germinar, porque o próprio livro de Provérbios fala a respeito, né, dessa importância do tempo. Em outros livros também fala a respeito, né, que há tempo
para tudo debaixo dos céus. Então tenha paciência e seja disciplinado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.